A partir de janeiro, o salário mínimo deve passar dos atuais R$ 724 para R$ 790. Mas nem sempre o trabalhador ou aposentado tem um ganho real, porque o aumento deve provocar reajuste de vários produtos e serviços. Com um aumento de 9,1%, o salário mínimo a partir de janeiro de 2015 vai passar dos atuais R$ 724 para R$ 790. Nem bom e nem pouco, né? Porque 790 hoje, a inflação sobe muito mais do que isso, né? É mais para quem vive de aluguel, né? Muito difícil viver de aluguel, fazer despesa, pagar transporte, aí não dá para nada. A medida vai beneficiar 48 milhões de pessoas, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Deste total de brasileiros, 21 milhões são aposentados e pensionistas do INSS. Este economista explica que é natural o efeito cascata quando há o aumento do salário mínimo. É porque acaba sendo a base do custo produtivo das empresas. É óbvio que aumentando esses custos há um certo repasse, né, para os produtos e, enfim, isso acaba gerando um efeito cascata no nível do setor produtivo. Eu imagino que diante do aumento depois de todas as outras coisas, né, se torna pouco. O que dizer para ele que está aí preocupado, né? Já esperando aumento de outros produtos, serviços, né, Cenas? Então, mas na questão do salário mínimo, a gente tem que também, tal qual a questão anterior, aí, se nós estamos num período de queda ou de correção de rumo, claramente no salário mínimo a gente está num período de correção de rumo também, porque se você pegar a curva história dos últimos 10 anos, algo como 10 anos, você tem um crescimento real bastante acelerado do salário mínimo. Então, esse método que foi aprovado por uma lei de 2003, se não me engano, 2004, que é você corrigir automaticamente o salário mínimo pela correção monetária, ou seja, pela inflação, mais a taxa de crescimento da economia dos 2 últimos anos. Isso garantiu um mecanismo aí, um gatilho, onde a recuperação do salário mínimo nos últimos anos foi significativa, ou seja, você teve um aumento sustentável aí durante 10 anos do salário. E o que aconteceu é que a base salarial do país inteiro está bastante acrescida. Isso pressionou o preço, né? Isso tem os dois lados da moeda. Ganhou capacidade de consumo toda essa faixa da população, mas por outro lado você encareceu a mão de obra e perdeu um pouco a capacidade competitiva em alguns setores. Então, o aumento do salário mínimo é de pouco mais de 9%. E lembrando que essa mesma proposta aprovou o aumento do salário dos deputados e senadores em 26%. Isso é escandaloso, né? E é todo ano esse mesmo escândalo. Quer dizer, se realmente uma reforma política tem que acabar com isso de alguma maneira. A questão do salário, diferente do salário mínimo, diferente dos deputados, que eu concordo que não tem muita justificativa para um corrigir 26 e o outro não. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista do impacto orçamentário, o aumento do salário mínimo é 300 mil vezes mais impactante no orçamento público do que Pois é, estados e municípios já preocupados aí. Pois é, porque toda a área pública ela se referencia no salário mínimo. Então, por exemplo, todo o sistema de pensão e aposentadoria, etc., esse piso do salário mínimo é a referência muito mais forte para a área pública do que para a área privada. A área privada acaba acompanhando, porque o mercado de trabalho sobe, né, o preço da mão de obra sobe, a área privada mais ou menos tende a acompanhar. Mas na área pública é mandatório, não é que optam em acompanhar ou não, ele tem que executar, e principalmente essa área da Previdência Social. Isso é um tiro na veia que ele recebe. O Eduardo Braga, de Itararé, está querendo aqui uma conclusão dessa conversa de economia. 2015 vai ser melhor que 2014? Eu acho que tende a ser igual, no sentido de que você tem uma melhora de expectativa por um lado, o que é muito positivo e estava fazendo falta na economia, mas do ponto de vista do crescimento material você vai ter algo semelhante, mas, ou seja, baixo crescimento, com uma pressão inflacionária ainda existente. Mas, de qualquer maneira, a sinalização mudou e isso altera a expectativa de todos os atores econômicos, em particular o empresário, que é quem investe. E eu acho muito positivo pensar que a longo prazo, de 3, 4, 5 anos, ou médio prazo, se consiga um crescimento. Mas até isso acontecer, pelo que eu estou entendendo da própria explicação do Cenes e do que a gente tem visto, é uma tendência esse ano que vem a um arroxo maior do salário, né?